Oi, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Hoje eu trouxe para vocês aqui a atualização do meu aprendizado da língua alemã. Foi um tema que algumas pessoas pediram e eu fiquei há meses de trazer e não trouxe, né? Tô trazendo agora. Espero que vocês gostem. Eu tô aqui com a minha colinha, tá? Por isso que eu tô olhando para baixo. Eu vou começar contando quando eu cheguei aqui na Alemanha, que foi em 2016, e eu não sabia falar uma palavra em alemão, né? Eh, e nós fomos morar na casa da irmã do Rossi, né, da minha cunhada. E o marido dela tem uma firma de propaganda, marketing, e ele tinha uns clientes para fora, e aí ele me perguntava se eu queria ir com ele fazer essas visitas aos clientes, né, porque o Rossi estava trabalhando e eu acabava ficando lá, sem fazer nada, né. Eh, então eu falei: "Por que não, né?". E meu cunhado sempre teve muita paciência comigo, né, e como ele é geminiano também, como eu gosta de falar, né, o meu amigo comenta assim: "Ah, você vê 2 geminianos, mas na verdade são 4 pessoas, né". Eh, então ele tinha bastante paciência para conversar e para ensinar também o alemão, né. Claro que a gente falava em inglês, mas ele sempre tentava fazer o norte ali no entre o alemão e fazer a ponte, né, não o norte. E com isso também eu encontrei um trabalho em uma cozinha, fui lavar prato, né, mas, com a esperança de: "Ah, todo mundo vai falar em alemão". Não, todo mundo falava inglês, né, a maioria pelo menos. E aí eu falei: "Ai caramba, né, e agora?". E nesse meio tempo eu comecei a fazer um curso de integração que era obrigatório, né, por conta dos trâmites do visto, né. E só que assim, eu não estava aprendendo nada lá, né, porque o pessoal ficava mais no celular, estava conversando e o professor implorando a atenção dos alunos, né, e eu falei: "Caramba, né". Eu já estava meio desanimada para fazer, porque ficava muito focado na gramática, né, e cara, eu até comentei com vocês aqui num outro vídeo, né, que, se você fica muito na gramática, focando em: "Ai, tem que escrever perfeito, tem que ser tudo perfeito", onde você vai falar? Quando você vai falar, né? Então, no final do curso eu mais faltei do que ia, né, mais faltava do que ia. E sim, e também, o que aconteceu? No final do curso eu descobri que eu estava grávida, né. Então, com a chegada da bebezinha, hã, era falado só o alemão em casa, né. Então isso daí, essa questão da imersão também me fez, aprender o alemão, né. Principalmente quando a Maria começou a falar, né. Então é claro que eu conversava em português com ela, mas a maioria das palavras começaram a sair em alemão também. E e aí eu coloquei aqui também, eu vou falar da questão do perfeccionismo, né, para quem tá querendo aprender uma outra língua e que tenta falar perfeito e tal, gramática perfeito, tudo perfeito, claro que vai sair uma coisa boa, né, mas, cara, demora, demora para sair, para ficar muito bom, ou se nesse intermeio aí sair alguma coisa, né, se a pessoa não acabar desanimando de aprender. Então, a dica aí seria tirar o perfeccionismo de campo, né. E aí eu vou contar para vocês agora, para não ficar muito enjoativo, como que foi a preparação para essa prova, tá. A preparação para o B2 foi não teve preparação. Eu não estudei, gente. Foi foi em 2025, eu vou deixar o resultado da prova aí para vocês. Foi em 2025, eu passei nessa prova.
sem estudar. Eh, então assim, foram quase esses 10 anos para eu ter o preto no branco comprovado que o meu alemão tá fluente. Fluente no caso que eu consigo resolver situações, eu consigo falar ao telefone, eh, eu consigo estar tá inclusa aí na sociedade, né, participar de resolução de problemas, a trabalhar, conviver com as pessoas, né. E eu não sei, um dia me deu um impulso, assim, eu falei: "Não, eu preciso fazer essa prova, né". Porque eu também tô insatisfeita com o meu emprego, né, então eu falei: "Não, se eu quero um emprego melhor, provavelmente eu tenho que provar que eu sei falar alemão, né". E não adianta você chegar lá e falar: "Ah, eu sei falar". Não, você precisa ter uma prova, né, um documento provando que você sabe, que quer dizer que o seu nível da língua, né. E foi isso, né, com a minha ex o meu nível tá esse, né, de B2. Tá no B2. E eu queria comentar também, tá aqui na minha colinha, que eu vou postar esse vídeo sem editar. Eu comentei várias vezes aqui no nas lives, né, o pessoal pergunta assim: "Mas é difícil, tal, aprender alemão?". Gente, é diferente, né, porque a língua portuguesa, a estrutura é o SVO, né, que é o sujeito, verbo, objeto. E o alemão já é o sujeito, objeto e verbo. Estava até olhando na minha colinha aqui, porque só dessa estrutura você já é condicionado a trocar essa posição do verbo, né, principalmente o verbo, que a gente tem mania de falar: "Ah, eu escrevi um livro", e em alemão é "eu, o livro, escrevi", mais ou menos assim, né. Só para vocês, só para clarificar um pouco, né. E aí que mais? Foi perguntar se como que foi, né, se é difícil e tal. E também aquela diquinha, né, mas, em um dos primeiros pontos aí do vídeo, realmente quem quer aprender uma nova língua é imergir na língua, né. Ou seja, seu celular tem que estar todo configurado em alemão, no caso aqui no meu, né. E o seu ciclo de amizades você tem que procurar fazer amizades com, pessoas falantes da língua alemã, né. E claro que também tentar passar um tempo de qualidade com a língua, né, não adianta você: "Ah, eu quero ser condicionado, quero ser forçado a aprender", não. Isso daí tem que estar natural para você, né, qualquer coisa que a gente vai aprender tem que estar natural, né. Eh, não façam como eu fiz, né, não vão prestar um concurso, sem estudar, não façam isso, porque vocês vão ver os meus resultados aí, eu vou até pegar aqui para vocês. Eh, foi suado, né. Foi suado porque na prova de eu vou abrir aqui, ó. Na parte de audição, eu fui péssima, né, de 75 pontos, que era o máximo, eu tirei 47. Então, assim, cara, eu fui péssima, porque, eu não sabia, eu não sabia. Assim que a gente terminou a parte de escrita, já veio a parte de audição. Então, nós começamos a ouvir alguns diálogos, algumas entrevistas, tal, e eu simplesmente ouvi, e já era para ouvir anotando, né. Então, quando a examinadora falou assim: "Bom, acabamos aqui", ela passou recolhendo as folhas, né, de resposta, e eu eu não tinha assinalado nada, então eu simplesmente escaneei, assim, e comecei a assinalar, né, e a examinadora já estava pronta para tirar meu papel,
E eu olhei pra ela e falei: "Pelo amor de Deus". E ela falou: "Ah, eh, quer saber? Faz, assinala aí que eu já passo pra buscar", né. Então, assim, foi horrível. E também a minha escrita foi foi média, porque foi péssima, na verdade, não foi média, foi péssima, porque de 45 eu tirei só 15. Porque o que aconteceu? Era para você seguir uma estrutura, né. Então tinha estrutura de e-mail, tinha estrutura de carta e tal. Então tinha que seguir essa bendita estrutura de cabo a rabo, e eu não segui, né, como eu não estudei, tá aí ó, tirei 15 de 45, né. E a leitura foi muito boa, né, de 72 de 75, e no ai, meu nariz tá coçando. E no na prova de Mündliche Prüfung, na prova de fala, eu fui bem, eu tirei 67 de 75. O que que aconteceu? Eu fui fazer a prova oral, eu falei falada, né. Eu fui fazer a prova oral com uma pessoa que, eh, eu não conseguia entender o que que ela estava falando, né. Então, a as examinadoras perguntavam alguma coisa para essa minha colega, e ela direcionava a mim, mas eu não conseguia entender o que ela estava falando, então eu tinha que pedir para ela repetir toda hora, gente, foi horrível. E eu passei perrengue, né, mas eu consegui, né, deu tudo certo. Então, o resultado do teste de 300 pontos, eu tirei 227,5, né. Tá befriedigend, tá, assim, aceitável, né. Então, assim, eu consegui, o certificado do B2, é essa atualização, né, é como tá hoje em dia aí o meu aprendizado, e tem muito a aprender ainda, né. Mas era isso que eu queria passar para vocês, como tá, por isso que eu até comentei, né, nas lives o pessoal: "Ah, você devia ensinar e não sei o quê", gente, eu ensino sim, eu ensino a falar, mas gramática, essas, estruturas aí eu não consigo, gente, eu preciso me dedicar para aprender, para poder ensinar, não tem como, né. Assim como na minha profissão, eu realmente preciso estudar mais um ano e pelo menos ter o C1 do alemão, para poder ensinar, para poder trabalhar na escola, né. Então, por isso que eu tô postergando essa esse ponto aí da minha vida, né, na questão profissional. Eu vou eu vou atrás, claro, né, mas eu acho que ainda não é o momento certo, né, eu ainda tô com algumas outras coisas para resolver, mas realmente, né, o C1 é o meu próximo alvo. Mas eu acho que foi isso, né, foi como foi, e eu vou atualizando vocês de como esse processo vai se evoluir aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar um comentário aí de alguma coisa que eu esqueci de falar, ou alguma dica para você que vocês têm para mim ou que vocês querem, eu passo aí para vocês, tá bom? Um beijinho, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado de verdade, tá?